Olá, eu sou o Vinícius, acadêmico do quarto ano de agronomia da UEM, e eu apresentarei meu trabalho intitulado como Estresses associados na germinação de sementes de Penicetum glaucum. Bom, nativo da África, o Penicetum glaucum, popularmente conhecido como milheto, adapta-se bem ao clima tropical, razão pela qual a área cultivada dessa espécie vem expandindo no Brasil, onde ela é utilizada como planta de cobertura, forrageira anual, pastejo, feno, para silagem, colheita de grãos e outros. Um tipo especial de difusão que tem grande destaque na transformação da semente em uma plântula, esse tipo é denominado embebção. Ela é provocada pela atração entre as moléculas de água e um potencial e uma superfície matricial, sendo que essa atração ela gera um movimento de água entre dois sistemas, e qual baseia-se na diferença de potencial hídrico. Existe uma relação direta entre a embebição e a temperatura, e isso pode influenciar na porcentagem, velocidade e uniformidade da germinação. Gaspar e Nakagawa, ao avaliarem a condutividade elétrica em função da temperatura, puderam observar que a temperatura ideal para a germinação do milheto é de 25 graus. Entretanto, essa espécie possui uma grande capacidade de adaptação, o que gera demanda para conhecer melhor os atributos da ecofisiologia dessa cultura. Então, o presente trabalho teve o objetivo de estudar a influência dos estresses hídrico e térmico na germinação de sementes de Penicetum glaucum. Para o experimento, foram utilizados sementes de milheto, cultivar da Embrapa, BRS 1501, e ele foi instalado em delineamento experimental inteiramente casualizado no esquema fatorial 4x4, com 4 repetições de 50 sementes. Os tratamentos foram constituídos pela combinação de 4 temperaturas e 4 potenciais hídricos, sendo que para o estresse hídrico foi utilizado a PEG 6000. As sementes foram colocadas para germinar antecipadas uma desinfecção por hipoclorito de sódio, sob 3 folhas de papel de germitestes umedecidos com 10 ml das respectivas soluções. Elas foram mantidas em câmaras de germinação com fotoperíodo de 12 horas em caixas tipo Gerbox. Ao final do experimento, foram calculados a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação, de acordo com Maguire, 1962. Os dados foram submetidos à ANAVA e, quando significativos, submetidos ao estudo de regressão. Para a germinação, houve diferença significativa, somente para o fator potencial hídrico, com as médias ajustadas a uma equação quadrática e potencial de 92,67%. Para o índice de velocidade de germinação, denominado IVG, observou-se que há interação entre os fatores estudados, ao passo que quanto menor a temperatura, menor será o potencial hídrico e menor a velocidade de germinação. E pode-se observar que as temperaturas de 20, 25 e 30 graus apresentaram ajustes lineares, ao passo que a temperatura de 35 graus obteve um ajuste quadrático. Observou-se que para a espécie estudada, ela apresentou sim uma tolerância ao déficit hídrico, pois mesmo com o potencial mais negativo, tivemos uma boa porcentagem de germinação. A interação entre a temperatura e o potencial hídrico se deve pela embebição ser um processo físico que ocorre mais rapidamente sob temperaturas elevadas. A elevação da temperatura aumenta a energia da água, provocando uma elevação da sua pressão de difusão, resultando em uma absorção mais rápida. Além disso, a temperatura também influencia na cinética enzimática, ativando o metabolismo, pois dentro das temperaturas biológicas, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo. Razão essa que explica a germinação semelhante entre os tratamentos, demonstrando alta amplitude térmica da espécie, mesmo em situações adversas. Portanto, é possível concluir que a temperatura e o potencial hídrico influenciaram sim na germinação de sementes. Para a espécie estudada, são indicadas temperaturas intermediárias de 25 a 30 graus Celsius, com potencial osmótico de até menos 0,6 MPa. Eu agradeço pela atenção, segue os meus contatos.